Já estamos de volta ao vivo, 1h28, o Band Cidade não para. A informação o tempo inteiro, são 2 horas de jornalismo verdade, feito para você, por você e com você. Falamos de política, no nosso quadro Eleições 2024. Agora vamos falar de saúde, que é algo muito importante e que a gente tem sempre que preservar. Só que nesse período do ano a situação fica ainda mais complicada, Tempo seco, a gente mostrou agora há pouco o flagrante da telespectadora lá na Vila Mariana de Queimada. Infelizmente as pessoas também não têm consciência. Mas vamos falar sobre os cuidados que a gente deve ter neste momento? É hora do quadro Saúde, é agora. E para falar sobre esse cuidado, um especialista da área, Dr. Flávio Vieira de Faria, médico pneumologista, que está com a gente hoje para podermos falar sobre esse assunto, principalmente nessa época do ano, doutor? Os números aqui no estado de Goiás de pneumonia são números alarmantes, números que preocupam, A área da pneumologia também está preocupada com esses números? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Obrigado pelo convite. Com certeza, toda a área da pneumologia em si, em geral, está preocupada com esse número alarmante de casos que nós temos de pneumonia. Então, esse ano a gente tem percebido que alguns casos de pneumonia têm se manifestado de algumas formas um pouco diferentes, têm adquirido até na mídia alguns nomes um pouco diferentes de pneumonias, como pneumonias silenciosas, A gente acabou vendo esse termo aparecendo, porque a gente desculpa interromper, não é o nome médico, Não é um nome médico, isso é um termo, clínico. Vamos dizer, um termo mais da população em geral, Que seria uma pneumonia que talvez teria um quadro um pouco mais leve, mais frustro, com menos, vamos dizer, sinais e sintomas. Então a gente tem visto, principalmente no consultório, pacientes que têm chegado, a gente tem conseguido diagnosticar mais pneumonias nesses pacientes. Então a gente tem visto que isso na prática tem sido dessa forma. Nós estamos vendo aí casos de pessoas jovens, Tem até o fotógrafo Jackson Rodrigues, o qual eu conhecia, profissional da área de comunicação em Goiânia, e que morreu com 38 anos, vítima de pneumonia. E a pneumonia parece que ela não tem assim, uma especificação de idade, Ela atinge qualquer idade, doutor? Com certeza, desde a criança, do recém-nascido até o idoso. Claro que nós temos algumas situações em que ela pode ser um pouco mais danosa, mais complexa. Agravante, como por exemplo no bebê, no recém-nascido que ainda não tem sua imunidade formada, no idoso, aquele paciente um pouco mais frágil, e naquele que já tem algumas comorbidades, que seriam doenças mais graves, doenças pulmonares, diabetes, alguma outra doença que entra nesses casos aí. Então a gente tem percebido que a gente tem diagnosticado um pouco mais de pneumonias mesmo nesse período. Isso tudo se deve a vários fatores. Nós temos muitos vírus circulando no ambiente. Esses vírus, eles primeiramente fazem uma infecção pulmonar, uma infecção de via aérea alta, consequentemente diminui a nossa imunidade, fazendo com que a bactéria venha então causando uma infecção respiratória, uma pneumonia, uma sinusite, uma traqueobronquite e por aí vai. O que seria essa pneumonia silenciosa colocada aí pela mídia, inclusive até pelo próprio governo do estado? No site do governo do estado há poucos dias colocaram lá que a HDT orienta sobre a pneumonia silenciosa. O que seria essa pneumonia silenciosa? Seria sem sintomas? Na verdade, não existe praticamente uma pneumonia sem sintoma. O paciente que a gente, muitas vezes, o que acontece com ele? Ele vai tendo um sintoma muito frustro, ou seja, um sintoma muito vago. Eu estou com uma dor torácica, uma dor no peito que não tem um significado, eu estou tendo só uma coriza, um nariz escorrendo aqui e ali, não tenho febre, não tenho uma queixa muito importante de tosse, e muitas vezes esse paciente vai se arrastando esses sintomas. E aí ele acaba tendo uma procura médica, vamos dizer assim, após o 7º, 10º, até o 15º dia de sintoma. Quando a gente já faz o exame, já acaba detectando. Então acabou-se falando no jargão geral como se fosse uma pneumonia silenciosa, que na verdade isso aí nada mais é que uma pneumonia mesmo que tinha poucos sintomas. Doutor, até na semana passada, quando eu falei que iria trazer o senhor aqui, mandaram perguntas para a gente no nosso WhatsApp e nas redes sociais também sobre a questão da tosse e do espirro, onde dói as costas. É normal quando a pessoa tosse ou espirra doer as costas? Principalmente quando é de um lado só, a pessoa ainda colocou lá do lado esquerdo, Romulo. A pessoa fica preocupada, Então, a gente tem muito essa queixa no consultório. Muitas vezes quando você acaba tossindo, você tem um quadro respiratório, um quadro infeccioso viral, principalmente de via aérea superior alta, como se é uma rinite, alguma coisa nesse sentido, o paciente vai tossir e vai espirrar por conta de secreção que faz um gotejamento posterior. Muitas vezes nessa questão da tosse, ele acaba forçando um pouco o tórax. Claro que se for uma dor que se persistir, uma dor que não melhora com nada, não melhora com analgésico,
uma dor lancinante, esse paciente a gente tem que investigar, porque daí a gente pode ter outros sinais e outros sintomas associados. Por isso que no consultório a gente examina o paciente, ausculta, pede um exame, um raio-x, pelo menos um raio-x básico, se precisar uma tomografia a gente pede, para investigar esses casos. Nós estamos tendo um período muito seco, né, doutor? Uma umidade muito baixa e ainda tem a questão das queimadas. E é muito comum, a gente está, principalmente aqui em Rio Verde, a gente está vendo bastante, e até estava conversando com uma pessoa esses dias na fila do supermercado, que deu uma tosse, e ele falou assim, você também está com tosse? Eu já tenho há quase 40 dias. E aí essa tosse, ela é intercalada, às vezes ela vai, às vezes ela some, aí depois ela volta mais no final da tarde. É uma questão normal ou uma questão que requer atenção? Uma tosse que já dura pelo menos 2 a 3 semanas já merece atenção. A gente sabe que o período seco ele propicia a mais questões de tosse e falta de ar, porque a gente tem a mucosa da nossa via aérea que ela fica ressecada, você não consegue expelir os germes facilmente que o nosso próprio organismo expele por conta de todo o ressecamento da via aérea superior. Consequentemente, alguma coisa vai acontecer. Você pode começar uma formação de muco, principalmente na via aérea superior. Esse muco cai na garganta, muitas vezes é o que faz esse paciente tossir. Claro, aí tem os quadros virais. Nós podemos fazer alguma infecção respiratória e nós temos um quadro chamado tosse pós-infecciosa, que pode durar até de 30 a 60 dias, uma tosse depois de um quadro respiratório. Então, todo paciente que tem um quadro de tosse que perdura aí por mais de 2 semanas, pelo menos, com quadros leves, tem que procurar um especialista. Encerra o programa, por favor, gente, que eu estou saindo para ir no médico. A minha já vai para quase 40 dias já. Só que ela vai e some, tem dia que ela não aparece, né? Já ficou até 2 dias sem, aí de repente ela aparece. Aí eu já confundi, será que é rinite? Será que é... Achei um monte de coisa. Não sei... já falaram aqui no ponto que é a idade, né? Mas eu sou jovem ainda. Nem passei dos 20 ainda. Ó, tô com alguns dados aqui, alguns números. De janeiro a julho deste ano, Goiás registrou 9.526 internações por pneumonia, só nas unidades da rede estadual de saúde, isso. São dados da rede estadual. É um número bem expressivo, né? E a Secretaria Estadual de Saúde também detalhou os números mensais por pneumonia no estado. 731 internações em janeiro, 996 em fevereiro, 1.433 em março, repare que está aumentando, né? 1.784 em abril, 1.802 em maio. Aí caiu um pouco em junho para 1.474 e agora em julho caiu mais um pouquinho, mas ainda número expressivo, 1.306 internações em julho por pneumonia. É uma situação que chama a atenção aí, que chegam a quase 10 mil casos só em rede estadual. Ainda tem a rede particular, municipal, que são dados diferentes, né, doutor? Com certeza. Então são dados, a gente vê, são dados alarmantes, né? Então, assim, será que é o nosso questionamento? Será que o paciente demora um pouco para fazer o tratamento? É um paciente que vai empurrando um pouco mais, tem um quadro gripal e não vê? No consultório, a gente até tem visto alguns casos assim. Paciente que já está 10 dias, tossindo, espirrando, quando você faz o exame já vê um diagnóstico. Então a gente tem que tentar ficar alerta aos sinais e sintomas porque a gente tem visto. E esse tempo seco que não acaba, não melhora, vai propiciando ainda mais a proliferação dos quadros virais, dos quadros infecciosos respiratórios. Então é uma porta de entrada para as bactérias causarem esses quadros de pneumonia. E nas pontas de exclusão aí, doutor, quais são os casos mais recorrentes nesse período que está sendo? A gente tem muito esses pacientes aí, os quadros recorrentes. As razões, né? As razões. Então a gente vê muita de criança, né, que a gente vê por conta da fragilidade imunológica. O idoso também, que já é um paciente frágil, a gente vê isso. Nós temos alguns vírus e bactérias próprios de cada idade, vamos dizer assim, e próprios de cada doença também. Então esses pacientes, teoricamente, que já têm um problema pulmonar, tende a piorar muito nessa época aí. A gente ainda escuta muito, né, principalmente nas rodinhas de conversa, daquela questão dos resquícios da Covid. Né? Tem tanta gente jovem morrendo do coração, é a Covid. Tem tanta gente tendo pneumonia do nada e de repente morre, é a Covid. É ou não é, doutor? Pode ser ou não pode ser? Pode ser o Covid? Até pode, mas na verdade não tem como a gente falar que isso é para todos, né? Porque o Covid ainda nós temos o vírus circulando, assim como nós temos o vírus da influenza, até o vírus da influenza agora noticiado pelo óbito do apresentador Silvio Santos. Sim. Foi a causa de todo o processo infeccioso respiratório dele, que fez uma queda da imunidade, provavelmente veio uma bactéria em cima e causou uma pneumonia mais danosa. Então nós temos vários vírus circulando. O Covid está circulando, o vírus da influenza, com as suas determinadas cepas, o vírus do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que o Ministério da Saúde agora começou a
a dar uma boa relevância para ele, que tem sido como causa dessas infecções. E aí nós temos várias bactérias que podem infectar o nosso sistema respiratório, a principal delas é o pneumococo, que daí já é a hora que quando a gente acha que tem uma infecção bacteriana junto, já começa a dar um antibiótico e fazer o tratamento adequado. O senhor tocou na morte do apresentador Silvio Santos e a maioria dos destaques estavam lá, Silvio Santos morre com broncopneumonia, né? Ele estava voltando de uma recuperação do H1N1, né, da influenza, e aí veio a informação da broncopneumonia. O que é a broncopneumonia e o que ela diferencia da pneumonia, doutor? A broncopneumonia, vamos dizer assim, é uma pneumonia mais localizada, uma pneumonia bronca, que ela vai direto pelo bronco. Então a gente vê uma localização. Ela é mais grave? Na verdade, ela não difere, a gravidade em si da pneumonia é praticamente a mesma coisa. Então, assim, o formato de infecção dela é parecido, o tratamento é a mesma coisa. A pneumonia em si, ela pode evoluir com alguns outros quadros mais graves, como, por exemplo, chamada água no pulmão, que é o famoso derrame pleural. Ela pode ter uma difusão maior pelos pulmões, ocasionando um quadro mais grave. Nós podemos ter pacientes que começam a dessaturar, o que é isso? Cair a oxigenação, aí é um paciente mais grave, que tem indicação de internação. Mas no quadro dele, uma broncopneumonia com uma pneumonia em si, o tratamento seria o mesmo. Por ele já ter tido um quadro inicial de influenza, fragilizou o organismo, igual eu falei, a bactéria vem em cima. Provavelmente uma bactéria um pouco mais forte, mais grave, e ele já é um paciente fragilizado. A idade também atrapalha, né? Exatamente, é o que eu falei. Os extremos de idade são os mais acometidos, são os que nós temos que ficar com mais cuidado. Então, esses quadros têm que ser notados. Doutor, essas doenças, H1N1, a própria gripe em si, né, aquela gripe mais intensa, mais forte, a Covid e outras doenças respiratórias, elas são automaticamente já um alerta muito grande para uma possível pneumonia? Na verdade, a gente tem que ficar de olho. Infecção viral, por exemplo, ela tem um período autolimitado. O vírus, teoricamente, ele vem, ele faz alguma alteração no nosso organismo, dá um quadro gripal, dá uma sinusite viral, pode fazer uma rinite, talvez pode ser seu caso, pode fazer ali uma pneumonia viral, mas ele, teoricamente, ele é autolimitado. Com 5 a 7 dias, o vírus já é para a gente conseguir eliminar esse vírus. Nos casos que nós não conseguimos, o nosso organismo não consegue eliminá-lo, aí sim a gente tem a possibilidade de uma infecção bacteriana sobreposta. Não tem como a gente saber quem é que vai evoluir. Por isso que aos primeiros sinais ali o paciente vê que tem uma coisa mais séria, o ideal seria procurar o atendimento médico. Tá bom, vou procurar, doutor. Pessoal que está em casa deve estar perguntando, mas Romulo, como que eu posso precaver a pneumonia? Quais são as dicas que o doutor pode passar para mim tentar evitar de pegar esse tal de pneumonia, que eu não quero saber desse cabra não? Exato, isso é muito importante. Principalmente nesse período seco, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, se hidratar bastante, ingerir bastante líquido, que isso faz com que a mucosa da nossa via aérea já fique um pouco mais umedecida e ela faça a função que ela tem que fazer. Ingerir bastante líquido, se possível usar umidificadores, né, alguma coisa que possa umidificar o ambiente que o paciente está ali, está dormindo, está passando o dia. Evitar aglomerações, que a gente sabe que nesse período quadros virais eles se disseminam muito rápido. Ter uma prática de atividade física assídua e outra coisa, vacinas. Nós temos as vacinas aí, elas estão disponíveis. Nós temos vacina para a influenza, que é para o vírus da H1N1, que nós temos a vacina anual. Nós temos vacinas para pneumonias, então para as principais cepas de pneumonias, nós temos vacina. Para adulto também? Para adulto, para criança, para todas as faixas etárias. Então a gente tem que ficar de olho nisso, nós temos essas vacinas, como por exemplo a pneumo 13, a pneumo 15, a pneumo 23. Então são vacinas que estão aí, que a gente tem que ofertar para o nosso paciente, principalmente aquele paciente que já tem uma alteração pulmonar, que já é um paciente de risco. E nós temos outras vacinas, como vacina do vírus sincicial respiratório, uma vacina que foi desenvolvida recente. Então nós temos essas possibilidades. Então, no geral, seria fazer essas orientações. Alimentação ajuda, doutor? Alimentação, sim. Uma alimentação mais balanceada, vamos dizer, uma alimentação não muito rica em gorduras saturadas, né, tudo isso. Bebida alcoólica, também a gente sabe que fragiliza um pouco o organismo. O paciente que faz uma libação alcoólica, ou seja, aquele paciente, por exemplo, passa o final de semana todo bebendo, você vê na segunda-feira, nossa, eu acordei tão mal na segunda, muitas vezes dá uma queda na imunidade, pode acontecer isso, o vírus vem, entra e começa um foco infeccioso. Aí o problema vem, né? Aí o problema vem. O álcool não mata tudo, viu, gente? Você acha que o álcool mata? Nossa, vou passar a beber, que acabou. Não é bem assim. Aliás, tinha alguns amigos que na pandemia falaram assim, vou beber para ver se eu não pego Covid. É porque o álcool por dentro, álcool por fora, então por dentro também resolve. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim, é.
Doutor Flávio Faria, muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite, por vir aqui esclarecer aí as dúvidas para o telespectador. Tenho certeza que assim como eu, tirei muitas dúvidas aqui, nosso telespectador também tirou. E o nome do quadro eu gosto sempre de ressaltar, saúde é agora. A gente tem que cuidar da nossa saúde, colocar ela em primeiro lugar. Obrigado, senhor, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. O senhor tem cara de palmeirense, doutor? Não. Não é não? Sou São Paulino. São Paulino? Palmeirense tá chorando, né? Amanhã o senhor vai estar feliz. São feliz. Paulo vai classificar hoje. Vou Deus torcer pro quiser. São Paulo. Mandar um abraço aqui pro doutor Felipe Goulart, que assim como eu deve estar sofrendo, né? Cardiologista, torcedor do Palmeiras. Paulo Renato, da UPA, que torce pro Flamengo, e ontem, 11h30 da noite, mandando mensagem. Aqui é só um serviço para você, viu, Paulo Renato? Saúde agora volta na semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu chamar o Paulo Vitor Fagundes agora, porque a UPA, Dr. Paulo César Martins Teles, a UPA 2, como é conhecida, completou mais de 80 mil atendimentos em apenas 2 anos de existência. Ô Paulo, um número muito expressivo, muito grande, né? Dá mais detalhes pra gente. Boa tarde. Pois é, viu, Rômulo? Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Band Cidade Interior. Exatamente isso, viu, Rômulo? No dia 19, isso é na última segunda-feira, a unidade de pronto atendimento Paulo César de Carvalho Teles completou 2 anos. Ou seja, nesses 2 anos, várias pessoas passaram por aqui, várias pessoas precisaram de atendimento e o número total de atendimento desde o dia 19 de agosto até o dia de hoje, dia 21, são de 80 mil atendimentos nesta unidade aqui. Eu vou conversar agora com a diretora administrativa, com a Brenda Soares, que vai falar um pouco pra gente sobre os atendimentos que estão sendo feitos aqui já há 2 anos. Brenda, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade Interior. Assim, bom seria se não tivesse tido nenhum atendimento, né, em 2 anos, fossem 0 atendimentos. Mas como precisou de atendimento, chegamos em 2 anos ali de funcionamento da unidade, 80 mil atendimentos, todos ali com uma extrema excelência, né, no atendimento. Fala pra gente, ao que se deve? É ao corpo de funcionários? Esses atendimentos são feitos aqui sempre de forma corriqueira, são a casos mais leves, menos graves, ou todos os tipos de casos aqui de problemas de saúde vêm até a UPA? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente faz um atendimento aqui de forma de humanização, técnica, qualidade. Nós atendemos de todo o grau de urgência e emergência, desde o grau mais simples até o mais grave. Temos uma sala vermelha totalmente equipada, temos 11 leitos de observação, incluindo isolamentos, temos sala de medicação, uma sala de triagem totalmente equipada com monitores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, temos corpo clínico eficiente. Então, acho que se dá isso, nossos atendimentos, a equipe qualificada que temos aqui. Por exemplo, Brenda, às vezes o pessoal de casa está assistindo a gente agora e pensa assim, eu tô com uma dor de dente, eu tô ali com uma dor de ouvido, mas essa dor de ouvido já dura ali 2 semanas, 3 semanas ou 1 mês. É considerado um caso clínico que seja de extrema urgência para vir à UPA, ou essas pessoas precisam procurar o posto de saúde? Mas, evidentemente, se vierem até aqui, serão atendidas e em seguida levadas para o local necessário, se é que não seja necessário ser atendido apenas aqui, né? Como é que é? Todos os nossos pacientes que entram na UPA, ele é feito o cadastro, né, a ficha de atendimento, a gente encaminha para a triagem, é um setor que tem um enfermeiro qualificado, lá ele é feito a classificação de risco. Se ele for classificado como urgência e emergência, a gente faz o atendimento aqui. Se for uma dor aguda, a gente também faz o atendimento aqui. E se não for, a gente encaminha, que a gente tem 2 clínicas da família aqui do lado que dá suporte, então a gente tem essa comunicação e encaminha o paciente para lá. E nestes casos, Brenda, o que configura um paciente para ele ser enquadrado em casos de urgência e emergência? O que faz com que um paciente chegue, tanto aqui seja na unidade 2, né, a unidade 2 que eu digo, por conta foi inaugurada por último, né, tanto aqui quanto lá no José Paulo Mendes, no Jardim Goiás. O que caracteriza um paciente de urgência e emergência? Paciente com dor aguda, né? Todo paciente com nível de dor aguda, a gente classifica como urgência e emergência. Isso, no caso, seria então um infarto, por exemplo, é isso? Perdão te interromper. Um infarto, uma cefaleia intensa, pode ser que seja um AVC, um derrame, a gente também faz atendimentos aqui. Trauma, a gente também atende, se chegar de livre demanda. Todo tipo de atendimento de casos graves, a gente consegue dar o suporte aqui e encaminhar para os hospitais de rede aqui da região.
Ou seja, Brenda, neste caso, a expectativa é que nos próximos 2 anos, né, nós acabamos de dizer isso aqui, preferível seria que não tivesse nenhum atendimento. Mas caso tenha, aqui é o lugar ideal, aqui a equipe de saúde, a equipe de atendimento está apta a atender aqui o paciente, atender a família também, né? Porque tem todo esse trabalho da família que vem, fica aqui esperando para o ente ser atendido. Eles também são atendidos aqui, né? De uma certa forma, com atendimento psicológico, né? Sim, a UPA está totalmente preparada para atender qualquer caso de urgência e emergência que venha aparecer aqui, surgir para a gente. E a gente tem um diferencial também, que é o nosso consultório odontológico. A gente conta com dentista 24 horas para atender aqueles casos de urgência e emergência. O consultório é todo equipado, contém auxiliar e dentista. E o detalhe também, o que chama a atenção é a quantidade de atendimentos diários aqui, né? Aqui do bairro Promissão. Brenda, fala pra gente, quantas pessoas são atendidas aqui diariamente, seja atendimento odontológico ou até mesmo os atendimentos de urgência e emergência? Num plantão de 24 horas, cerca de 250 a 300 pacientes. Isso durante o dia? Assim, dia, tarde e noite, né? Dia, tarde e noite, isso. Odontológico entra nessa contagem também? Também tem incluso nessa contagem. Por exemplo, Brenda, quem está assistindo a gente agora está com uma dor de dente, então pode vir à UPA que recebe esse atendimento odontológico? Sim, recebe, é orientado. Se aqui não for um caso classificado como urgência e emergência, a gente redireciona esse paciente, mas com toda a instrução de onde que ele vai procurar o atendimento. Por exemplo, então, Brenda, só para quem está em casa assistindo a gente entender, um caso odontológico de urgência e emergência seria, por exemplo, uma dor intensa, às vezes se machucou em casa, caiu, machucou a boca, acabou quebrando um dente. Isso configura atendimento aqui na UPA. Aqui, o primeiro lugar que essa pessoa que sofreu esse tipo de acidente em casa ou está com uma dor intensa, que ele deve procurar é esse ponto aqui no bairro Promissão, né? Sim, pode procurar a UPA que a gente vai fazer o atendimento, sim. Então tá aí, Brenda, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade Interior. E nós estamos falando sobre a UPA, este segundo ponto da unidade de pronto atendimento aqui na cidade de Rio Verde, no bairro Promissão, que é a UPA Paulo César Carvalho Teles, que na última segunda-feira, dia 19 de agosto, chegou ali a 2 anos, né, de inauguração. A UPA que conta com atendimento tanto como nós vimos odontológico, atendimento médico, como um corpo de equipe ali de profissionais de saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem. E em 2 anos, ou seja, quase ali mais de 700 dias, né, de atendimento, não, muito mais de 700 dias de atendimento, já foram atendidas 80 mil pessoas que entraram por aqui para atendimentos de urgência e de emergência e foram atendidos na unidade de pronto atendimento Paulo César de Carvalho Teles, a UPA, mais conhecida popularmente como UPA 2, aqui no bairro Promissão, na cidade de Rio Verde, viu? Volto com você aí no estúdio. Romulo. Obrigado, Vitor Fagundes, pelas informações, viu, Paulo? E parabéns aí ao pessoal da UPA, parabéns à unidade Dr. Paulo César de Carvalho Teles, porque 80 mil atendimentos em 2 anos, isso é muita coisa. Quer ver? Vou até fazer uma divisão aqui rápida. 80 mil atendimentos em 24 meses. Meu Deus do céu. Que é isso? Vou fazer de novo. Será que é isso mesmo? 3.333 atendimentos por mês. É muita coisa, muita coisa. Isso aí dividido por dia dá mais de 110 atendimentos diariamente na UPA. Só nessa UPA aí, né? Um número muito grande mesmo. Olha, vamos seguir falando de saúde? Vamos? Bora sorrir? Ficar com um sorrisão bonito? O Carlos Tobias veio aqui fazer piada agora há pouco. Ele é perigoso ter que ir lá na DG Implantes, que vai estar sem os dentes, doutor. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. O senhor atende essas pessoas acima dos 40 também? Não, mas como ele é flamenguista, né? E a gente tem que atender também. Mas tudo bem. Vamos ver se amanhã ele vai estar aqui sorrindo. Vamos ver se nosso time amanhã vai ter. Se ele vai ter pelo menos ar depois da altitude que ele vai ver hoje. Vamos sim. Romulo, mais uma vez, né? Agradecer aí da campanha, agradecer, tá acabando, né? Igual eu falei, quem quiser agendar, que não conseguir para essa semana, tem a semana que vem ainda, mas a gente vai falar nela mais hoje, amanhã eu vou trazer mais algum depoimento de paciente e primeiro a gente tem que agradecer sempre, né? Agradecer a Deus, agradecer a você que está aí do outro lado, que nos vê aqui, que ouve nas redes, assiste, ouve em redes sociais e vai até a clínica. Então, muito obrigado, né? Hoje eu atendi uma paciente, mas a sogra e a nora, né? Vieram dos Estados Unidos, tem parentes aqui em Quirinópolis, tem parentes aqui em Rio Verde, uma cunhada que mora em Rio Verde que indicou, então a gente conversou bastante. Mesma coisa que pode acontecer aqui, aconteceu com ela lá nos Estados Unidos. O dentista olhou, não fez exames corretos e falou para ela que ela não tinha osso. Cara,
tem osso sobrando para fazer o protocolo, entendeu? Então tudo é planejamento, tudo é... Faz exame, não? Faz os exames, não sei. E ela falou assim, nossa, doutor, e lá é muito caro. Aí eu falei, não, e às vezes tem que fazer as manutenções do protocolo. Ela falou, não, dependendo do valor, vale a pena vir aqui, pagar a passagem e já passear no Brasil. Então, é muito sério isso. Eu não critico nem falo, cada um sabe o jeito que planeja. Então, assim, não é, sua clínica tem tom, por isso você fala isso. Não, é porque existem exames próprios para você ver, sim, a quantidade de osso. E também não é só osso, né? Às vezes você tem osso numa posição, mas o implante, se ficar naquela posição, vai ter que fazer um protocolo que vai ter uma beirada muito grande, que vai ficar juntando alimento. Então, tudo tem que ser planejado. Alguns casos, a gente até passa por cima de alguma coisa, na parte aqui da estética ou da quantidade de resina, para poder resolver o caso do paciente, porque ele perdeu o osso para dentro, não perdeu em altura. Mas quem que mostra isso? Quem que vai avaliar isso? É o dentista com um exame bem feito. Então eu te convido mais uma vez para a nossa campanha do mês dos pais, porque que vai encerrar amanhã. A gente vai poder agendar para a semana que vem. Se você ligar lá na semana que vem, você ainda vai conseguir o agendamento. Por quê? Porque semana que vem acaba o mês de agosto. Então, semana que vem eu já quero falar de outros assuntos esperando você. Essa semana acho que a gente já está com a agenda bem cheia. Pode ser que tenha alguma outra pessoa que remarcou, mas não deixa para depois. Cuide de você, né? Era o pneumologista, né? Doutor Flávio. Doutor Flávio estava aqui agora. Eu saí de casa, não podia assistir a entrevista toda. E ele falou, mas eu saí, ele estava falando. Bacteriana. 63% das bactérias, das pneumonias, são relacionadas com bactérias que vêm da boca. Como que sabe disso, doutor Danilo? É só você imaginar por que bactéria da boca está dentro do pulmão. A prova é essa, é assim que os pesquisadores, não sou eu, doutor Danilo, que está falando, mas são assuntos de livros de odontologia, de pesquisa de odontologia que provam que isso acontece. E essa área da face é tão importante que ele estava me orientando aqui na hora que acabou a entrevista. Romulo, faz a lavagem nasal, né? Porque eu só lembrei das crises de rinite, tosse, porque isso ajuda todo o sistema aqui. Então isso aqui, ó, essa parte facial nossa, inclusive, principalmente a boca, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, tá tudo ali muito próximo, tudo muito fácil de se contaminar. Então não deixa para depois. Faz o que o Romulo vai te falar agora, agenda seu horário. A gente estava falando de exames, de planejamento, a gente tem um tomógrafo. Tem casos que você tem que às vezes mandar fazer como se fosse uma dentadura em cera primeiro, para ver a quantidade que vai ter, que posição que esse protocolo, no caso eu estou falando aqui mais de protocolos, mas todos os casos. Por exemplo, a Nora falaram para ela que ela não tinha mais osso lá nos Estados Unidos e fizeram as próteses fixas aqui atrás. E ela tem osso que dá para pôr implantes com mais de 5 milímetros de diâmetro e com altura de 8 milímetros. Isso aí não é nem considerado implante pequeno, vamos dizer assim, é um implante que dá para fazer um dente individual. E não, você vai ter que ficar usando essas próteses para sempre. Então é com exames e profissionais sérios que você vai conseguir realmente saber o que você pode ou não fazer na sua boca. E eu te convido aí até a DG para conhecer, para me conhecer a minha equipe e a gente poder planejar e, por que não, realizar seu sonho. E deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Sônia, que eu encontrei hoje pela manhã aqui próximo ao Itaú. Tava fazendo a boquinha, né, no lanchinho ali, e encontrei a dona Sônia. A dona Sônia é curioso que a dona Sônia disse que ela e o esposo viram aqui no programa, né, ela me falou lá, quando foi, não sei se foi agosto ou julho do ano passado. E aí procurou a clínica, né, para fazer o tratamento. Só que ela foi lá na rede social, no Instagram, ela, a filha e o esposo, para ver os tratamentos, as histórias da clínica, né? Ela falou assim, Romulo, eu fui lá para olhar tudo que a clínica tem, o que ela oferece. Eu achei muito interessante isso, porque é um ponto importante que você pode explorar muito bem, que é o Instagram dg.implantes, porque lá tem os bastidores da clínica, os procedimentos, né? O doutor Danilo, a equipe trabalhando, tem também dicas de como você cuidar da saúde bucal e principalmente essa questão da importância de você procurar um profissional que possa te orientar bem, fazer os exames da maneira correta, a avaliação da maneira certa. E por falar em avaliação, a avaliação do Romulo é uma, a avaliação para o Alessandro é outra, para o Pedro, para a Maria, cada avaliação é uma avaliação, tá? O meu amigo foi lá e vai fazer prótese certinho, vai dar para fazer o protocolo imediato. Isso. Né? Ah, mas o meu também vai dar. Não é certeza. Ou vice-versa. Cada pessoa é individual. Cada caso é um caso. Então faz a avaliação. Vai lá, 9249-9751, 9249-9751. Se tiver alguma dúvida, quer que a gente esclareça aqui no programa, pode mandar lá no Instagram, dg.implantes, pode mandar aí no WhatsApp, 9249-9751, ou liga lá no fixo, 3621-0877.
Pega o telefone aí agora, criatura. Para de segurar essa questão de cuidar de você. Você tem que ser prioridade. Você tem que ser o mais importante na sua vida. Cuida de você, cuida da sua saúde bucal e seja feliz. Porque tratamento dentário não é caro. Cara, deixar pra depois. Não faz igual o cara que vai ficar sem os dentes daqui a pouco. O cara precisar de ir lá... Já pegou o número aí, Cairo? Já pega o número aí da DG Implantes pra agendar o horário, tá? Já tá agendado, né? Porque daqui a pouco você vai ver. Vamos... vai sorrir muito, se Deus quiser. Vamos pro intervalo, depois do intervalo eu volto com mais informações pra você aqui na tela da TV Sucesso Band, tá? Ô... Alessandro Flamenguista, não vai rindo aí também não, que você amanhã também vai ficar triste, viu? Vai chegar aqui assim, Sério. Quem foi? Perdeu os dentes? Não tem motivo pra rir. Tô pra lá de Bolívar.